Bianca. Muito obrigada. Eu tô aqui impactada, tanto que, tipo, eu deixei passar o tempo, enfim, perdi a noção do tempo, literalmente, acho que todo mundo. Muito obrigada mesmo por esse caldeirão de coisas aqui colocadas. As inscrições estão abertas para quem quiser fazer comentários, fazer considerações, perguntas. Boa noite a todas, né? Oi, agora. Boa noite. Dizer, tá bom aí, dá para ouvir? Porque, Sim, dá para ouvir. dizer assim, a Verônica, eu me antecipei ontem, né? Falei milhões de coisas, né? Ou centenas de coisas que poderiam estar sendo, né? Enriquecido hoje, né? Mas dizer assim, é bom participar, né? É bom ter um contexto. Eu acho que sou uma das mais velhas aqui no grupo de vocês, né? Que na década de 80 era mais proibido, era requisito da ditadura, né? A gente tinha muita perseguição sobre a questão da sexualidade, inclusive em ser lésbica, né? Que naquele tempo era chamada era de macho e fêmea, não era de lésbica, né? Essa palavra veio no contexto da década de 90 para cá, né? E dizer assim, é um prazer enorme estar junto com vocês, né, e debatendo isso, e me traz um passado muito perto, né, um passado que às vezes não é uma coisa boa, assim, porque quando a gente fala da questão patriarcal, da própria discriminação familiar, que dói muito mais, né, que dói muito mais o contexto familiar, depois a escola, né, e depois a sociedade, né, e aí tem três tipos de sentimento diferentes, né? Um sentimento dentro da família, é um sentimento mais que você se identifica desde o dia que nasce, né? Vê a sua semelhança ali, que são seus irmãos, seus pais, né? E vê a discriminação. Às vezes você fica até constrangido de fazer amizade com pessoas héteros, né? Eu tenho superado muita coisa. Antigamente a gente não discutia sobre a. Para a gente ser bissexual, eu tive que fazer uma reciclagem, né? Estudar um pouco, fazer uma dinâmica que só existia, né, gay e lésbica, né, no contexto nosso contemporâneo no passado, né, na década de 80, né, quando surgiu outras, né, identificações sexual, para a gente estranhava muito, mas tivemos que nos adaptar justamente quando os héteros dizem, eu transei com uma lésbica ali, por que que você não pode transar? Tá entendendo? Tem todo esse contexto e pra gente. E às vezes chegava a gente ter raiva das bissexuais, porque achavam que elas estavam fazendo isso, e inclusive a gente estava, né, correndo o risco de ser estrupada por negar de participar de uma balada, de um reggae, de uma boate, e o cara chega lá e dizer que tinha transado com a bissexual, hoje nós chamamos bissexual, né? Com a lésbica, com a Um minutinho, sapatão. Anísia. Oi. Só tá faltando um minuto? Certo, tranquilo. E dizer assim, eu passei 30 anos intrigada com um irmão meu mais velho, porque eles não aceitavam, né? Inclusive foi ele que fez uma reunião de família e foi dizer que eu era lésbica para o meu pai e para minha mãe, para meus outros irmãos, né? E aquilo me constrangeu muito. Eu tinha uma amiga, né, minha primeira namorada, que ela era minha amiga dentro de casa, que era tudo escondido. Quando ele soube, ele teve que sair de casa, escolheu, pediu, né, para o meu pai era ignorante, caboclo, né, tirador de lenha na mata, e minha mãe comerciária, né, ela sabia já de tudo, porque pai e mãe, ela sempre assim, eu sempre notei que você era diferente, né, e ele saiu de casa porque disse que a casa era pequena para nós dois, certo? Eu tinha 16 anos na época e isso acontece. Hoje eu apoio, né, e participo de grupos que a gente discute isso, o amparo, inclusive dando amparo na questão da moradia, de outras condições, para as lésbicas, que inclusive ao mês passado teve uma que foi espancada pelo pai, né? Foi espancada, foi tirada de casa e me ligaram e pediram ajuda na comunidade. Quer dizer que até hoje acontece isso, é de uma maneira mais violenta que a gente possa imaginar. Tem alguma parte da sociedade que ela é um pouco elitizada, mas tem outras elitizada, mas não deixa de discriminar.
todo esse contexto que a Verônica coloca, assim, em relação à troca de experiência, como as outras companheiras falaram aí e disseram, num contexto hoje, eu vejo mais um debate mais aberto, né, um diálogo mais que tem uma pauta de debate, né, uma pauta, mas uma pauta mais escondida, mais tímida, né? A gente termina também fazendo guetos de debate, porque a sociedade, como vocês verem, a discussão de gênero para ser colocada nas escolas, em espaço público, e mais esse momento a gente está passando que pela uma moralidade do totalismo de um louco que está na presença da República, dizendo que a questão de gênero jamais, e de alguns parlamentares dizerem que não pode ser discutido. Porque é importante você compreender a questão da saúde, né? Porque a saúde, a primeira vez que eu fui no ginecologista, sequer o ginecologista pegou em mim, olhou para mim, eu falei que era lésbica, né? Gostava de mulheres, gostava de mulher, e ele disse, não tem nada a examinar em você, não. Pode ir para cá, você está bem. Quer dizer, eu podendo ter gerar algum câncer de mama, ou, né, a questão reprodutiva. E ele disse isso, porque achava que eu não tinha relação, né, sexual com homens, e achava que não deveria ser examinada. E assim tem a questão educacional, tem a questão também do vínculo de emprego. Várias vezes deixei de trabalhar ou ter amizade justamente por isso, de não me sentir bem naquele local, por não ser feminina, né? E ser lésbica e ter uma frustração. Inclusive a questão mental, ela é fundamental nisso. Ela é fundamental, uma questão de utilidade pública em relação a isso, você compreender o seu comportamento. Minha mãe chegou a marcar psicólogo para mim, porque me achava diferente, porque eu me isolava das minhas irmãs, somos 4 mulheres, que hoje a gente tem uma convivência melhor quando era criança, porque não compreendia, era a patinha feia, né? E elas também não compreendiam, porque também não tinha essa discussão, tanto na escola como na família. A família abafava, tinha que esconder para ser aceita, certo? E aí é importante, eu queria perguntar para a Verônica, como é que tem que se dado esse processo educacional, tanto nas instituições e também dentro das rodas de diálogo, né? Porque eu vejo uma juventude que ela não debate muito sobre isso, é uma juventude, desculpa dizer, um pouco alienada. Na minha época não tinha, só tinha máquina da datilografia, não tinha telefone celular, não tinha hoje isso que nós estamos fazendo, jamais Um minutinho, pensei Anísia. Pensei na minha vida, a gente tem uma tecnologia que nós podemos, Ceará, eu sou do Piauí, de São Paulo, Rio, todo mundo está debatendo um fato desse, que não precisa ser presencial, mas que todo mundo está se vendo. Jamais eu imaginei o que era um celular na minha vida. E hoje digo para vocês, hoje a tecnologia, hoje que vocês, o que nós estamos usufruindo, ainda bem que eu ainda estou usufruindo disso, que isso é uma herança que nós deixamos para essa geração atual, né? A minha juventude deixou. E hoje eu não vejo tanto essa roda de diálogo e espero que o SOS, né, comece a desenvolver isso melhor, mais do que isso, melhor ainda, porque é esperado, certo? Por nós e também, desculpa, sempre avançar no tempo, tá bom? Eu falo aqui direto de Fortaleza, do bairro de Periferia, faço parte da Associação de Mulheres em Movimento aqui, e estou realizando um trabalho, né, estou terminando minha dissertação de mestrado, falando exatamente de corpo e sexualidade das mulheres em situação de rua, aqui da cidade de Fortaleza. E fiquei muito feliz quando a Verônica trouxe a questão do banimento da sexualidade, que é exatamente isso que eu tenho pesquisado e queria compartilhar com vocês essa dificuldade, né, que tem sido pesquisar esse banimento, né, da sexualidade das mulheres em situação de rua, principalmente pelas instituições, né, principalmente pela questão estrutural que as mulheres em situação de rua estão inseridas. Mas o que mais me preocupa é as dificuldades e a necessidade de estar trazendo esse assunto, de estar escrevendo sobre isso, porque as instituições aqui em Fortaleza, que acolhem as mulheres, acabam construindo o banimento tão pesado dessa sexualidade que as mulheres
ficam muito mais expostas nas ruas do que dentro dessas instituições que não conseguem trabalhar ainda, que ainda não conseguem perceber essa importância da sexualidade das mulheres, de uma forma em que respeite, de uma forma que ainda elas consigam perceber que é uma necessidade das manifestações do corpo da mulher. Não é uma questão, não é só a questão da imoralidade, como se diz assim, dentro das questões de religiosidade. É impressionante como as instituições de acolhimento para as mulheres aqui em Fortaleza ainda não estão preparadas para lidar com essas questões. E aí eu trago muito isso no meu trabalho, que eu estou escrevendo. E, Verônica, eu fiquei muito feliz com algumas das suas falas hoje para falar desse banimento, para falar dessa erotização do corpo das mulheres, dessas questões em que as mulheres estão inseridas, né, todas nós, e muito obrigada, vai estar me ajudando muito a clarear algumas ideias, porque nos últimos dias de escrita da dissertação a gente fica um pouco perdida, tem hora que a gente não sabe mais para onde está indo, está dentro de uma floresta e não consegue mais ver as árvores, então é só mesmo para compartilhar com vocês essa experiência que eu estou fazendo aqui em Fortaleza e para agradecer do tanto que eu estou aprendendo aqui nesses dias e que vai clareando para me ajudar na escrita da minha dissertação. É isso, meninas, obrigada. Boa noite, galera. Eu fiquei impactada hoje de novo e queria compartilhar umas ideias que eu tive enquanto o Verônica estava falando. Eu acho que essa coisa do corpo atento e vigilante de si, ela realmente me impactou bastante. Eu acho que esse estado de eterna vigilância é o que a gente vive hoje, né, gente? Uma transparência total. A gente tem uma coisa, a gente tá na rua controlando se vai andar de mão dada, se está aparecendo muito sapatão, se alguém vai lhe expulsar de alguma loja, se você vai poder andar na rua, se você vai, enfim, e aí se está de noite, o negócio é o da rua, né? Mas isso acaba entrando também nos espaços privados hoje em dia. E determina se você vai ter emprego ou não. Enfim, essa sociedade de completa transparência, né? Que todo mundo, inclusive, está meio que exigido a ter essa vida online, né? Completamente determinante. Enfim, essa reflexão assim, sobre a determinância desse olhar constante do outro, vigilante, que é um olhar violento, né? A gente acaba criando esses guetos também, que são espaços de sobrevivência, que são abertos a outras, e que são um espaço de resistência a isso que é o patriarcado, que é muito mais antigo e estruturante, né? De tudo assim que a gente está ao redor. E acho que o que fica na minha cabeça é essa constante quebra de fronteira também, não só entre países e entre estados, mas entre o que é público e o que é privado. E fico imaginando o que essa dimensão significa para a gente, principalmente, né? Enquanto sujeito coletivo, mulheres, que acho que esse pulo do individual para o coletivo, ele também é esse movimento, né? Do privado, do individual para o público. Como essas fronteiras se mexem e o que cada coisa é determinante ou não, qual a possibilidade que a gente tem de se autodeterminar dentro dessa estrutura, sabe? E aí... Foi mal, é isso. A poesia, né? A poesia junto com respiração. Enfim, acho que tem a ansiedade, o roubo de tempo, a dominação, a respiração é algo que a gente consegue fazer junto e sentir junto e trocar energia, enfim. Estou aqui viajando, foi mal, é isso aí, valeu, galera. É isso mesmo, Guá, tá correta. Joia, beleza. Então, a gente encerrou as inscrições e... Na verdade, tem um debate que eu sempre sinto falta, né, enquanto mulher lésbica casada com uma mulher que também é lésbica, militante, e mãe, né?
E eu sempre sinto falta desse debate, quando a gente vai falar sobre as mulheres lésbicas, né, sobre heterossexualidade compulsória, né, porque quando a gente fala da maternidade, então o público e o privado, eles não têm fronteiras, né? Eles não tem como a gente se proteger no privado, não tem, porque tem uma criança que vai precisar, ela precisa disputar espaço, ela precisa crescer em vários lugares, ela vai passar por vários lugares, né? No campo da saúde, principalmente no campo da educação. E esse enfrentamento a gente faz todos os dias, né? Não tem nem um mês que a minha filha voltou a estudar e a gente já teve que ir na escola 3 vezes, assim, para conversar sobre conteúdo, para disputar sobre o modelo da escola, e é uma escola com uma pedagogia construtivista, ou seja, melhorzinha, né? E assim, não faz o dia do pai, o dia da mãe, faz o dia da família, né? Mas ainda não sabe como lidar com essas questões. E aí a gente está todos os dias disputando esse modelo de escola, esse modelo de saúde, né? E disputando também um modelo de família. E aí eu acho muito importante pautarmos essa questão, porque por muitas vezes sempre pautarmos essa questão nos nossos diálogos, nas nossas conversas, porque muitas vezes a gente se sente muito sozinha, né, nessas construções. É como se só estivéssemos, só existisse a nossa família disputando esse modelo de escola, né? É muito como se sentem as mulheres negras quando vão fazer o enfrentamento em relação ao racismo, né? Como se racismo fosse só das mulheres negras, só as mulheres negras e os homens negros tivessem que fazer esse enfrentamento no cotidiano. Assim acontece com as mulheres lésbicas mães, que precisam disputar espaço, que precisam pautar um modelo de família, que precisam pautar o Estado no cotidiano, para construir um mundo diferente para os filhos, né? E aí eu trago essa questão, queria que você falasse um pouco, Verônica, né? E trazer um pouco esse debate para a nossa roda. Falar depois de todo mundo, assim, é difícil. Eu estou meio misturada, assim, como Guaraná e como todas vocês, no meu raciocínio. Mas eu queria trazer um pouco assim da minha vivência, rapidamente, de tantos anos, não é? Eu sou casada com uma mulher há 29 anos, né? Então, a gente já passou por muitos momentos de se esconder de si mesma, né? E essa é uma dor, né? De você ter que se esconder do que você é, né? Mas, para mim, a minha uma das coisas mais importantes foi a descoberta de mim mesmo, né? Da minha descoberta que me deu um pouco de solidão também, porque na minha época, na época das minhas descobertas, era como tinha uma coisa muito forte de você agora é homem ou você é mulher, né? E eu não achava esse homem dentro de mim, eu queria ser mulher e continuar sendo mulher. Então, assim, acho que foi a primeira coisa que me mexeu muito comigo, né? Foi essa coisa de me descobrir e dizer, não, eu sou mulher. E eu já era mãe, né? E, assim, eu saí de uma relação que sexualmente não era ruim, era ruim a relação social, a relação com a pessoa era ruim, mas não, eu tinha que negar isso também para ser uma lésbica, né? Então, foram muitas vivências difíceis, né, no dia a dia mesmo, né? Então, mas eu queria dizer que esse espaço da minha vivência individual, da minha vivência da sexualidade e aceitar ela para mim mesma, né? Ela foi uma experiência que foi no coletivo que eu consegui entender ela como a minha vivência como uma experiência política também, né?
E acho que eu queria falar de Mary Lucy, que foi a pessoa que mais isso foi, eu já estava vivendo uma relação, né, mas não colocava ela nesse lugar político, e foi uma pessoa que me ajudou muito. Então, assim, eu acho que o coletivo, estar no coletivo e encontrar na outra pessoa um acalanto, né, de que você está nesse lugar, e esse lugar é político, e você, quando você diz eu quero viver isso diferente da heteronormatividade, você tem uma importância, né, social. Então, isso foi, para mim, uma coisa que eu queria deixar aqui, porque eu tenho muitas histórias, né, dos bancos, de ir para o banco, de perguntar quem é, que relação é, para abrir uma conta junto, do serviço de saúde, de várias coisas, são várias, né, que a gente passa para se colocar e ser você mesma. Né? Então, despir-se, né? E não se esconder. Então, eu acho que isso, na sexualidade, viver a sexualidade, você não precisa dizer a ninguém que você é lésbica, mas também você pode querer dizer que é lésbica. Você tem, né? Esse eu quero poder dizer aonde eu quiser. Aonde eu não quiser, eu não quero dizer. Então, eu acho que a dificuldade e uma diferença muito grande de quem está vivendo hoje uma relação hétero, que diz onde quer, onde não quer, não tem problema. E eu já fechei. Obrigada, gente. Desculpa aí se eu não... Tenho perguntas, não. Eu tenho muitas perguntas para mim mesma, que eu não sei nem fazer. Como bota para fora. Mas já botou muita coisa aí. Muito obrigada, Vamos, Sula. Sula! Verônica, a fala volta para você. Eu pensei ali entre 10 e 15 minutos. O que tu acha para você conseguir, talvez? 10 tá bom, tá Pronto. ótimo, Franzinha, obrigada. Beleza. Então tá ótimo, porque eu acho que são muitas partilhas, né, também o que a gente está colocando aqui na roda. Então eu vou começar por Sula, porque me vejo muito, Sula, também no teu processo. E me vejo mesmo porque muitos momentos em que eu vivi esse processo eu estava junto contigo, né? E com Mary, né? E acho que o que a gente busca é isso, né? A luta é por não ser impedida de dizer, né? O que se é e quem se é e aquilo que é tão constitutivo de si, né? E que te faz bem, né? Eu acho que a obrigação de dizer nós não queremos, mas nós não queremos o impeditivo de dizer, né? Então acho que essa é a grande dimensão, porque é muito doloroso mesmo, né? No contexto da vida você não poder, né? Afirmar, não poder dizer quando você quer dizer. E ao mesmo tempo, acho que nós temos muitas gerações aqui, né? E cada uma viveu o seu processo de dizer de alguma maneira. E esse processo, né, de reconhecer sua existência e de afirmação, ele é vivido no coletivo. Assim, é muito difícil você construir isso sozinha, né? Então sempre tem alguém, né? É o contínuo, né? Alguém que te puxa, alguém que te dá o acalanto, o amparo, o empurrãozinho, né? No caso de Meire, às vezes era um empurrãozinho mesmo, né? Porque eu lembro que comigo a gente estava numa roda, ela ficou olhando para mim até eu dizer que era lésbica. Aí eu disse tudo, aí ela não parou de olhar e eu disse, tá, sou lésbica. Então era o lugar da pessoa na história, né? Mas foi uma pessoa fundamental, acho que no processo de muitas de nós aqui que pôde viver, né? E viver as experiências coletivas, os espaços que a gente construiu. Então é muito bom a gente poder se olhar aqui hoje e se ver no processo uma da outra, né? Como cada uma fortaleceu e fortaleceu também fazendo luta, né? Aí eu passo para a questão da Cidinha. Eu acho o lesbocenso super importante, especialmente no momento em que não tem mais censo, né? Porque a gente está vivendo um apagão da existência de todas as desigualdades, de todas as situações. Então é muito contra-hegemônico também por isso, porque é produzir um censo e produzir um censo, né? De nós lésbicas num momento fundamental em que a gente está enfrentando esse fascismo, né, que Cidinha falou, que apaga a nossa possibilidade de expressão em muitos espaços, né? Então eu acho uma iniciativa super importante, a gente inclusive do SOS está
está apoiando, né, assinou lá na construção. E acho também que é fundamental o lesbocenso como mecanismo de luta por direitos. Porque a luta por direitos quer dizer a gente se enfrentar com esse Estado que produz violência, mas disputar esse Estado e lutar no âmbito do Estado. A gente não está vivendo um contexto nada favorável para isso, né, porque é só destruição, mas para conquistar direitos, né? E tem conquistas importantes dessa luta, né? Quer dizer, uma das coisas que foi destruída aí na destruição das políticas para as mulheres no contexto pós-golpe foram avanços importantes, né? Por exemplo, na questão da atenção à saúde, de mulheres lésbicas. Tem uma construção muito, muito importante. Aqui no Recife tem um ambulatório que é resultado da luta, né? Só existe porque houve muita denúncia da dificuldade de atendimento, das violências, dessas situações como a Anísia colocou, né? Ou de um atendimento inadequado, muitas vezes violento, ou de uma negação mesmo, de você olhar para esse corpo porque ele está fora aí da vivência de uma relação heterossexual. Então, e as violências também várias, né, que muitas vezes a própria instituição vai reiterando que você tem certeza que você não vai ter uma relação com penetração com o homem, não sei o que lá. Então, são várias violências que acontecem, mas tem luta, e eu queria reforçar isso que a Cidinha diz, a luta por direitos, ela é fundamental nesse momento. E a luta também, do ponto de vista da construção de movimento, da construção de organização coletiva, de redes de solidariedade também, para manter a nossa possibilidade de existência, né? Logo no contexto, depois do golpe, teve pelo menos duas situações em que companheiras foram expulsas de suas casas, né, ou tiveram suas casas invadidas. Então, a solidariedade do movimento naquele momento foi fundamental. A Anísia falou disso, né, na questão da moradia. Então, essa segue sendo também uma dimensão bem importante. Dos espaços para a gente poder falar e se constituir a nós mesmas, em sermos quem nós somos. Essa é uma dimensão fundamental que a gente constrói em movimento junto com as outras, da gente partilhar o que nos aflige, né? Da gente poder partilhar os medos que a gente sente, especialmente nesse contexto. Aí teve aquela experiência da residência que foi muito importante logo após as eleições, e da gente lutar também para transformar essa situação. A questão da Meire e da maternidade é super importante, eu só tenho a agradecer, Meire, tua partilha, porque eu acho que você traz essa experiência, é uma experiência muito importante, né, para a gente refletir, quer dizer, a reflexão sobre a maternidade lésbica, porque, como tu diz, a criança leva a relação, né, exige a reestruturação da escola, e isso é algo muito, muito forte e ainda vivido de maneira muito solitária, né? Acho que é importante até fomentar espaços de debate, grupos em torno dessa questão. A Anitta trouxe a questão da saúde, que, para além da dimensão da saúde, dos aspectos, né, físicos, ela traz a questão do sofrimento mental, que é uma questão muito, muito relevante, né, porque especialmente esse contexto, né, que gerou muita contenção, né, muita violência, né, muito, muito medo. Eu acho que provoca situações de sofrimento, de adoecimento mental, e é importante a gente olhar para isso e cuidar disso no nosso próprio movimento, né, para fazer aquilo que Bethânia colocava ontem, né, do processo de transformar sofrimento em revolta. A questão da Patrícia é muito importante, porque coloca os contextos, né, de vida das mulheres. Então, as mulheres em situações de rua, né, vivem ali uma experiência em relação a tudo, né, inclusive a sua sexualidade, muito particular. Então, muitas vezes elas estão na rua porque foram banidas por uma série de situações, chegaram ali, e as instituições, por não tratarem ou não acolherem a dimensão da sexualidade, que é uma dimensão fundamental da existência, né, são outros processos de banimento. Então, é muito, muito interessante, assim, muito importante essa questão que você traz, Patrícia, em sua pesquisa. Eu realmente só queria reforçar a importância e essa atenção para os contextos, né, em que as mulheres vivem. Eu acho que a gente tem que olhar também para o contexto da rua, que é o viver na rua, né, e todas as experiências de um corpo na rua que as mulheres vivenciam, né. E, por fim, acho que vou concluir com a questão da Guará, né.
essa quebra das fronteiras. A gente está aqui mesmo numa vida pública no espaço privado, né? Porque estamos todas num curso no espaço da nossa casa. A Patrícia trouxe a dimensão da rua, né? Quer dizer, o que é você estar no espaço público da rua e as opressões que você está sujeito, e essa dimensão da sexualidade também banida ali. E agora traz esse espaço da virtualidade, quer dizer, em que a gente está sob vigilância permanente e navega nessa tensão, né? Entre a afirmação de si, dos sentimentos, e a vigilância que isso também implica. Então, acho que a gente, essa quebra das fronteiras que arrebenta o corpo, eu acho que também é outra dimensão muito necessária. A gente não tem o tempo de processar isso aqui, mas todas as fronteiras quebradas, do público, do privado, do tempo, né, que a virtualidade traz, eu acho que é um tema para a gente pensar, porque isso é vivido no corpo, né, e muitas vezes arrebenta essa quebra de fronteiras no nosso próprio corpo. Mas essa dimensão da vigilância permanente, aqui a gente está submetida sem se dar conta nos espaços da virtualidade. Eu estou entendendo uma das questões que tu trazes, a síngua, eu acho que é uma dimensão super importante da nossa reflexão. E acho que em todas as falas tem o compartilhamento de experiências, né? De experiências do construir-se em contextos diferentes, né? Submetidas a formas diferentes. A Anísia trouxe isso, né? Outras companheiras também. Mas eu penso que todas essas experiências mostram que há um fio aí de resistência, né, de construção, que vai se renovando, que vai atravessando os diferentes momentos e que se mantém até hoje, se mantém, por exemplo, na questão da saúde, além da luta por direitos, é muito interessante como tem crescido as experiências de ginecologia natural, né, de ginecologia natural entre lésbicas. Isso é trazido por lésbicas mais jovens, né, e muitas experiências nesse sentido, recuperando aí uma experiência feminista tão importante, né, de autoconhecimento do corpo e tão libertadora, como foi a experiência da ginecologia praticada entre mulheres, né. Então, tudo isso está acontecendo, e acho que é parte dessa construção coletiva de espaços de resistência, nessa dimensão da vivência afetivo-sexual super importante. Seria bem interessante se a gente tivesse um tempo para trocar mais sobre isso, mas a gente segue dialogando em outros momentos. É isso.